Você já parou para pensar como Deus trabalha de formas misteriosas para mostrar quem realmente somos por dentro? Às vezes, Ele permite que presenciemos cenas que nos fazem questionar tudo sobre nossa fé, nossa humanidade e nossa capacidade de enxergar o próximo com os olhos de Cristo. Esta é a história de Henrique Monteiro, um empresário de 42 anos que pensava conhecer todas as pessoas ao seu redor, até o dia em que descobriu uma verdade devastadora sobre quem realmente habitava sob o mesmo teto que seu filho recém-nascido. Se você está passando por momentos difíceis, se sente que perdeu a fé na humanidade, se acredita que as pessoas boas não existem mais, prepare seu coração para uma lição que vai transformar sua forma de ver o mundo. Esta história vai mostrar como Deus usa as situações mais dolorosas para revelar sua glória e como a humildade verdadeira sempre triunfa sobre a arrogância. Mas antes de começarmos, quero que você saiba que tudo o que está prestes a ouvir realmente aconteceu. E a transformação que você vai presenciar pode ser a mesma que Deus quer fazer em sua vida hoje. Era uma quinta-feira chuvosa de março, quando Henrique Monteiro, proprietário de uma das maiores construtoras de São Paulo, decidiu voltar para casa mais cedo da reunião que acontecia em seu escritório no Itaim Bibi. Aos 42 anos, Henrique tinha construído um império que valia mais de 200 milhões de reais. Morava em uma mansão de 1.500 metros quadrados no Morumbi e dirigia uma Mercedes-Benz que custava mais que uma casa de classe média. Mas nada disso importava tanto quanto seu filho Mateus, de apenas 3 meses de idade, fruto de seu casamento com Helena, que havia falecido no parto devido a complicações inesperadas. A dor de perder a esposa ainda era uma ferida aberta em seu coração, e o pequeno Mateus se tornara a razão de sua existência. O único motivo pelo qual conseguia sair da cama todas as manhãs e enfrentar mais um dia sem Helena ao seu lado. Para cuidar do bebê e da mansão, Henrique havia contratado 2 mulheres que vinham com as melhores referências da agência de empregos mais cara de São Paulo. Isabel Rodrigues, de 57 anos, era a governanta-chefe, uma mulher imponente que usava ternos alfaiataria e falava com autoridade sobre organização doméstica. Suas referências incluíam trabalhos em casas de deputados, empresários do setor bancário e até mesmo um consulado europeu. Isabel comandava a casa com mão de ferro, supervisionava os outros funcionários e prestava contas diretamente a Henrique sobre tudo o que acontecia na propriedade. Por outro lado, havia Beatriz Santos, de 34 anos, uma mulher simples do interior de Minas Gerais, que havia sido contratada especificamente para cuidar do pequeno Mateus. Beatriz era baixa, magra, usava roupas simples e falava com sotaque mineiro carregado. Não tinha formação universitária. Viera para São Paulo com apenas uma mala de roupas e um coração cheio de esperança de conseguir trabalho para sustentar seus 2 filhos que ficaram com a avó em uma cidade pequena chamada Três Corações. Henrique sempre observara que Isabel tratava Beatriz com certa frieza, mas atribuía isso às diferenças de personalidade e posição hierárquica. Isabel era responsável por toda a casa, enquanto Beatriz cuidava apenas do bebê. Era natural que houvesse uma dinâmica de supervisão, pensava ele. Além disso, Henrique ficava impressionado com a dedicação de Beatriz ao pequeno Mateus. Ela tratava o menino como se fosse seu próprio filho, cantava canções de ninar com voz doce, passava noites acordada quando ele estava inquieto e tinha uma conexão especial com a criança que até mesmo Henrique admirava. Várias vezes ele chegara em casa e encontrara Beatriz conversando com Mateus, como se ele pudesse entender cada palavra, contando histórias sobre santos e anjos que protegem as crianças, orações que aprendera com sua avó em Minas Gerais. Naquela quinta-feira específica, a reunião de Henrique no escritório havia terminado mais cedo, porque um dos investidores cancelara sua participação devido a um problema pessoal. Em vez de aproveitar o tempo livre para revisar contratos, como normalmente faria, algo em seu coração o impulsionou a voltar para casa. Mais tarde, ele entenderia que aquela não havia sido uma coincidência, mas sim a mão de Deus guiando seus passos para presenciar algo que mudaria sua perspectiva sobre tudo.
O trânsito estava surpreendentemente leve para um final de tarde em São Paulo e Henrique chegou à mansão às 17h15, quase 2 horas antes do horário habitual. Ao entrar pelo portão eletrônico, notou que o carro de Isabel estava estacionado na garagem, indicando que ela ainda estava trabalhando, embora seu horário oficial terminasse às 17 horas. Henrique estacionou a Mercedes perto da entrada lateral e decidiu entrar pela porta da cozinha, como costumava fazer quando queria verificar como estava Mateus sem fazer muito barulho. A cozinha estava vazia, mas ele podia ouvir vozes vindas da sala de estar, onde ficava o berço portátil que Beatriz usava durante o dia para manter o bebê por perto enquanto realizava algumas tarefas domésticas leves. As vozes estavam altas demais para serem uma conversa normal, e Henrique sentiu um aperto no peito. Uma das vozes era definitivamente de Isabel, falando em um tom que ele nunca havia escutado antes, áspero e carregado de raiva. A outra voz era de Beatriz, mas soava diferente, submissa e assustada. Henrique caminhou silenciosamente pelo corredor que levava à sala de estar, pisando nas pontas dos pés sobre o piso de mármore importado. À medida que se aproximava, as palavras se tornavam mais claras, e o que ele começou a ouvir fez seu sangue gelar nas veias. Isabel estava gritando com Beatriz, usando palavras que jamais imaginou que alguém pudesse dirigir a outro ser humano, especialmente na presença de uma criança inocente. As palavras eram como punhais envenenados, desenhadas para causar o máximo de dor emocional possível. Isabel chamava Beatriz de incompetente, burra, ignorante. Dizia que ela era apenas uma caipira sem educação, que não merecia trabalhar em uma casa decente, que provavelmente havia mentido no currículo, porque era impossível que alguém tão estúpida conseguisse qualquer emprego que fosse. Quando Henrique chegou próximo à entrada da sala, posicionou-se de forma que podia ver a cena sem ser notado, e o que presenciou foi ainda mais devastador do que havia imaginado. Beatriz estava sentada no chão de mármore frio, encostada na parede, segurando Mateus contra o peito enquanto tentava protegê-lo das palavras venenosas que Isabel despejava sobre ela. O bebê chorava, claramente perturbado pela atmosfera tensa e pelos gritos. Mas Beatriz o balançava suavemente tentando acalmá-lo, mesmo enquanto lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Isabel estava de pé diante dela, gesticulando dramaticamente, apontando o dedo em direção ao rosto de Beatriz, como se estivesse repreendendo uma criança travessa. O que mais chocou Henrique foi a expressão no rosto de Beatriz. Não havia revolta, não havia raiva, apenas uma resignação profunda e dolorosa, como se ela estivesse acostumada a ser tratada daquela forma. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas ela não revidava, não se defendia, apenas tentava proteger o bebê e absorver toda aquela crueldade em silêncio. Isabel continuava falando sobre como Beatriz era uma vergonha, como ela não tinha direito de tocar nas coisas finas da casa, como deveria ser grata por ter conseguido aquele emprego mesmo sendo tão incompetente. Dizia que Henrique não fazia ideia do tipo de pessoa que havia contratado, que Beatriz era preguiçosa, suja e provavelmente havia crescido em um barraco sem educação nem valores. Foi quando Isabel cruzou uma linha que jamais deveria ter cruzado. Ela se inclinou sobre Beatriz e disse com veneno na voz que uma pessoa como ela jamais deveria ter filhos, porque certamente os criaria para serem bandidos e vagabundos como ela. Disse que era melhor que os filhos de Beatriz ficassem longe dela, porque mães ignorantes como ela só sabiam criar marginais para a sociedade. Beatriz soluçou mais alto quando ouviu essas palavras sobre seus filhos, e foi nesse momento que Mateus começou a chorar ainda mais forte, como se pudesse sentir a dor que estava sendo infligida à mulher que cuidava dele com tanto carinho. Henrique sentiu uma raiva surgir do fundo de sua alma, uma indignação que ele nunca havia experimentado antes. Não era apenas raiva pelo tratamento desumano que Beatriz estava recebendo, mas também pela presença de seu filho inocente naquele ambiente tóxico. Mateus estava sendo exposto àquela crueldade, aquelas palavras venenosas,
Aquela demonstração de maldade humana que não deveria existir no mundo de uma criança. Henrique pensou em Helena, em como ela ficaria horrorizada se soubesse que o filho deles estava sendo criado em um ambiente onde tamanha falta de compaixão era permitida. Helena sempre dizia que as pessoas deveriam ser julgadas pelo tamanho de seus corações, não pelo tamanho de suas contas bancárias. Por um momento, Henrique ficou paralisado, tentando processar a magnitude do que estava presenciando. Esta era sua casa. Essas eram pessoas que ele havia contratado, que ele pagava, que ele confiava para cuidar de seu bem mais precioso. Como havia sido tão cego para não perceber que tipo de pessoa Isabel realmente era? Como havia permitido que aquela mulher cruel tivesse autoridade sobre alguém tão gentil quanto Beatriz? Todas as vezes que Isabel havia relatado pequenos problemas sobre o trabalho de Beatriz, todas as vezes que havia sugerido que talvez fosse melhor encontrar outra babá, todas as vezes que havia falado sobre padrões de qualidade e excelência no atendimento, agora faziam sentido. Isabel estava sistematicamente tentando sabotar Beatriz, criando um ambiente hostil para forçá-la a desistir do emprego. A raiva de Henrique se transformou em algo mais profundo, uma determinação fria de fazer justiça. Ele respirou fundo, ajeitou o terno e entrou na sala de estar com passos firmes e deliberados. O som de seus sapatos italianos contra o mármore fez Isabel parar no meio de uma frase e se virar rapidamente. Seu rosto, que segundos antes estava contorcido de ódio e superioridade, agora empalideceu completamente ao ver Henrique parado na entrada da sala, observando toda a cena com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Isabel tentou rapidamente recompor a postura, alisando o terno e forçando um sorriso amarelo, como se pudesse de alguma forma fingir que nada daquilo estava acontecendo. Beatriz, ao ouvir os passos, olhou para cima e seus olhos se encheram de pânico. Ela tentou se levantar rapidamente do chão, ainda segurando Mateus contra o peito, mas suas pernas tremiam tanto de nervoso que ela quase perdeu o equilíbrio. Henrique podia ver o medo em seus olhos, o terror de perder o emprego, de ser mandada embora, de não conseguir sustentar seus filhos que dependiam dela. Beatriz abaixou a cabeça, como se esperasse ser repreendida por estar no chão da sala, por ter permitido que o bebê chorasse, por ter causado algum tipo de problema que ela nem mesmo compreendia completamente. Isabel foi a primeira a tentar falar, sua voz forçadamente doce e profissional, completamente diferente do tom venenoso que havia usado minutos antes. Ela disse que estava apenas orientando Beatriz sobre alguns procedimentos da casa, que havia pequenos ajustes que precisavam ser feitos no cuidado com Mateus, que era importante manter os padrões de excelência que Henrique esperava. Cada palavra era uma mentira calculada, uma tentativa desesperada de encobrir a crueldade que havia sido flagrante em ação. Isabel falava como se fosse a vítima da situação, como se estivesse apenas cumprindo seu dever de manter a casa funcionando perfeitamente. Henrique a interrompeu com uma voz que ecoou pela sala como um trovão. Disse apenas uma palavra: "Pare!" Isabel tentou continuar explicando, inventando desculpas e justificativas, mas Henrique levantou a mão e repetiu a ordem com ainda mais firmeza. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro baixinho de Mateus e pelos soluços abafados de Beatriz, que ainda tentava processar o que estava acontecendo. Henrique caminhou lentamente até onde Beatriz estava sentada no chão e estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Seus olhos estavam cheios de compaixão e tristeza, não por ela, mas pela situação toda, pela maldade humana que havia testemunhado, pela injustiça que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. Beatriz hesitou antes de aceitar a ajuda, seus olhos saltando nervosamente entre Henrique e Isabel, como um animal assustado que não sabe de qual direção virá o próximo golpe. Henrique falou com ela pela primeira vez em meses, sua voz suave, mas firme, dizendo que estava tudo bem, que ela podia se levantar, que ninguém iria machucá-la. Quando Beatriz finalmente aceitou sua mão e se levantou, Mateus imediatamente parou de chorar, como se pudesse sentir que a tensão no ar havia mudado. O bebê olhou para o pai com seus grandes olhos azuis.
E Henrique sentiu uma conexão profunda com Helena naquele momento, como se ela estivesse ali com eles, guiando-o para fazer a coisa certa. Henrique então se virou para Isabel e disse que queria conversar com ela em seu escritório imediatamente. Isabel tentou argumentar que podiam resolver tudo ali mesmo, que havia sido apenas um mal-entendido, que ela sempre havia trabalhado com profissionalismo e dedicação. Henrique não respondeu, apenas apontou na direção do escritório e esperou que ela caminhasse na frente. Antes de sair da sala, ele se virou para Beatriz e disse que ela deveria ficar confortável, cuidar de Mateus como sempre fazia, e que ele voltaria em breve para conversar com ela também. Pediu para que ela não se preocupasse com nada, que tudo ficaria bem, mas Beatriz apenas assentiu com a cabeça, ainda incapaz de acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. No escritório, Henrique fechou a porta e se posicionou atrás de sua mesa de mogno, um móvel imponente que havia comprado em um leilão de antiguidades europeias. Isabel tentou se sentar em uma das poltronas de couro, mas Henrique indicou que ela deveria permanecer de pé. O silêncio se estendeu por quase 2 minutos inteiros, com Henrique apenas olhando fixamente para Isabel, estudando seu rosto, tentando entender como havia sido enganado por tanto tempo. Isabel começou a ficar visivelmente desconfortável, mudando o peso de uma perna para outra, ajeitando o cabelo, tentando forçar sorrisos que morriam antes mesmo de se formar completamente. Finalmente, Henrique perguntou há quanto tempo aquilo vinha acontecendo. Isabel tentou se fazer de desentendida, perguntando a que ele estava se referindo especificamente. Henrique repetiu a pergunta, desta vez explicando que queria saber há quanto tempo ela vinha tratando Beatriz daquela forma cruel e desumana. Isabel tentou minimizar a situação. Disse que às vezes era necessário ser firme com funcionários que não tinham experiência em casas de alto padrão, que Beatriz às vezes precisava de orientação mais direta porque não entendia os padrões esperados. Cada palavra que saía da boca de Isabel cavava mais fundo sua própria cova, revelando uma falta de remorso e empatia que deixou Henrique ainda mais horrorizado. Henrique então fez uma pergunta que pegou Isabel completamente desprevenida. Perguntou se ela tinha filhos. Isabel respondeu que sim, que tinha 2 filhas já adultas, uma médica e outra advogada, e que estava muito orgulhosa do sucesso delas. Henrique assentiu lentamente e perguntou como ela se sentiria se alguém tratasse suas filhas da forma como ela havia tratado Beatriz. Isabel tentou argumentar que era diferente, que suas filhas tinham educação superior, que eram profissionais respeitadas, que jamais se encontrariam na posição de Beatriz. A resposta revelou exatamente o tipo de pessoa que Isabel era por dentro. Alguém que acreditava que o valor de um ser humano dependia de seu diploma, sua conta bancária ou sua posição social. Foi nesse momento que Henrique entendeu que não havia possibilidade de redenção para Isabel. Não se tratava de um erro, de um momento de estresse ou de um mal-entendido. Isabel havia revelado sua verdadeira natureza, uma crueldade sistemática baseada em preconceito de classe e falta total de compaixão pelos menos favorecidos. Henrique disse a Isabel que seu emprego estava terminado imediatamente, que ela tinha 15 minutos para pegar suas coisas e sair de sua propriedade, e que não receberia qualquer tipo de referência ou recomendação dele. Isabel tentou argumentar. Disse que havia trabalhado com dedicação por 2 anos, que sempre mantivera a casa impecável, que merecia pelo menos uma segunda chance. Henrique respondeu que segundas chances eram para pessoas que cometiam erros, não para pessoas que revelavam ter um coração cruel e calculista. Disse que pagaria a ela exatamente o que estava devendo segundo a lei, nem 1 centavo a mais, e que esperava que ela refletisse sobre suas ações e tentasse se tornar uma pessoa melhor, embora duvidasse de que isso aconteceria. Isabel tentou uma última cartada, ameaçando procurar um advogado, alegando demissão sem justa causa, tentando assustar Henrique com possíveis consequências legais. Henrique simplesmente sorriu e disse que seria interessante explicar para um juiz por que ela estava gritando com uma funcionária na presença de um bebê de 3 meses, chamando-a de burra e incompetente por nenhum motivo aparente.
Isabel percebeu que havia perdido completamente e que qualquer tentativa adicional de argumentar apenas pioraria sua situação. Ela ajeitou a bolsa, levantou o queixo tentando manter alguma dignidade e disse que ele se arrependeria de dispensar uma profissional tão qualificada quanto ela. Henrique respondeu que a única coisa da qual se arrependia era de não ter descoberto mais cedo o tipo de pessoa que ela realmente era. Isabel saiu do escritório batendo a porta, seus saltos altos ecoando pelo corredor de mármore como tiros, enquanto ela se dirigia para pegar suas coisas pessoais e deixar a casa para sempre. Henrique ficou sozinho no escritório por alguns minutos, tentando processar tudo o que havia acontecido. Sentiu uma mistura de raiva, tristeza e alívio. Raiva por ter sido enganado, tristeza por saber que Beatriz havia sofrido em silêncio por tanto tempo, e alívio por ter descoberto a verdade antes que mais danos fossem causados. Ele pensou em Mateus, em como queria que seu filho crescesse em um ambiente de amor, compaixão e justiça, valores que Helena sempre havia defendido. Pensou em como seria importante ensinar Mateus desde cedo que todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade, independentemente de sua origem social ou educação formal. Quando Henrique voltou para a sala de estar, encontrou Beatriz sentada em uma poltrona, balançando Mateus suavemente. O bebê havia parado de chorar e parecia calmo, como se pudesse sentir que a tempestade havia passado. Beatriz se levantou imediatamente quando viu Henrique se aproximar, seus olhos ainda vermelhos de chorar, mas agora com uma expressão de curiosidade e esperança cautelosa. Henrique pediu para que ela se sentasse novamente e se acomodou na poltrona ao lado, mantendo uma distância respeitosa, mas criando um ambiente de conversa íntima e sincera. Henrique começou pedindo desculpas a Beatriz. Disse que lamentava profundamente não ter percebido mais cedo o que estava acontecendo, que se sentia responsável por ter permitido que ela fosse tratada daquela forma terrível em sua própria casa. Explicou que havia demitido Isabel imediatamente e que ela jamais voltaria a pisar naquela propriedade. Beatriz ficou visivelmente chocada com a notícia, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente, mas desta vez não de tristeza, e sim de alívio e gratidão. Ela tentou agradecer, mas as palavras saíam entrecortadas, misturadas com soluços de emoção. Henrique disse a Beatriz que queria ouvir dela como havia sido trabalhar naquela casa, se ela se sentia confortável, se havia outros problemas que ele precisava saber. Beatriz hesitou por um longo tempo antes de começar a falar, como se ainda estivesse com medo de represálias ou de causar mais problemas. Lentamente, ela começou a contar sobre os meses de humilhações silenciosas, sobre como Isabel a tratava quando Henrique não estava presente, sobre as críticas constantes, os insultos velados, as tentativas de sabotagem de seu trabalho. Contou sobre como Isabel frequentemente movia objetos de lugar e depois a acusava de ter feito algo errado, sobre como criticava a forma como ela cuidava de Mateus, sempre tentando encontrar defeitos onde não existiam. O que mais doeu em Henrique foi descobrir que Beatriz havia pensado várias vezes em desistir do emprego, não porque não gostava de cuidar de Mateus, mas porque não conseguia mais suportar o tratamento cruel de Isabel. Beatriz disse que a única coisa que a impedia de ir embora era o amor que sentia pelo bebê e a necessidade desesperada do dinheiro para sustentar seus próprios filhos. Contou sobre como enviava quase todo o seu salário para Minas Gerais, ficando apenas com o mínimo necessário para suas despesas pessoais, e sobre como sonhava em trazer os filhos para São Paulo assim que conseguisse juntar dinheiro suficiente para alugar um apartamento pequeno. Henrique sentiu seu coração se apertar ao ouvir sobre os sacrifícios que Beatriz fazia diariamente, sobre sua dedicação aos filhos que mal via, sobre sua força para suportar humilhações em nome do amor maternal. Ele perguntou sobre os filhos dela, e o rosto de Beatriz se iluminou pela primeira vez naquela conversa. Ela falou sobre Pedro, de 8 anos, que estava no 3º ano do ensino fundamental e sonhava em ser professor. E sobre Ana, de 5 anos, que adorava desenhar e sempre perguntava quando a mãe voltaria para casa. Contou sobre como conversava com eles por telefone todas as noites,
sobre como eles entendiam que ela estava trabalhando longe para dar uma vida melhor para a da família. Foi nesse momento que Henrique fez uma descoberta que o deixou ainda mais impressionado com Beatriz. Perguntou sobre sua educação, sobre sua experiência anterior com crianças, esperando ouvir uma história simples de uma mulher do interior sem muitas qualificações. O que Beatriz contou o surpreendeu completamente. Ela havia terminado o ensino médio com as melhores notas de sua turma. Havia ganhado uma bolsa de estudos para cursar pedagogia em uma universidade federal de Belo Horizonte, mas havia tido que abandonar o curso no 3º semestre, quando seu marido morreu em um acidente de trabalho, deixando-a sozinha com 2 filhos pequenos e sem condições financeiras de continuar estudando. Beatriz contou sobre como havia trabalhado como professora substituta em escolas rurais por alguns anos, sobre como adorava ensinar crianças e tinha facilidade natural para lidar com elas. Explicou que havia vindo para São Paulo porque o salário de babá em uma casa de família rica era 3 vezes maior do que qualquer coisa que conseguiria em sua cidade natal, e que planejava economizar dinheiro suficiente para um dia voltar a estudar e se tornar professora formalmente. Henrique ficou impressionado não apenas com a história de vida de Beatriz, mas também com a forma articulada e inteligente como ela falava, quando se sentia à vontade, completamente diferente da imagem de pessoa simples e sem educação que Isabel havia tentado vender. Henrique então fez uma proposta que surpreendeu tanto ele quanto Beatriz. Disse que queria oferecer a ela o cargo de governanta-chefe da casa, com um salário significativamente maior do que recebia como babá, além de benefícios que incluiriam plano de saúde e ajuda de custo para trazer os filhos para São Paulo. Explicou que precisava de alguém em quem pudesse confiar completamente. Alguém que cuidasse não apenas de Mateus, mas de toda a casa. Alguém que compartilhasse seus valores de honestidade, compaixão e integridade. Beatriz ficou tão chocada com a proposta que não conseguiu responder imediatamente. Apenas olhou para Henrique como se ele estivesse falando em uma língua estrangeira. Henrique continuou explicando sua proposta. Disse que queria que Beatriz tivesse autoridade total sobre a casa, que contratasse e supervisionasse outros funcionários se necessário, que organizasse a rotina doméstica da forma que achasse melhor. Ofereceu um salário de R$8.000 mensais, quase 4 vezes o que ela recebia como babá, além de moradia para ela e os filhos em uma casa menor que possuía no mesmo terreno, originalmente construída para hospedar visitantes. Disse que pagaria escola particular para Pedro e Ana, que providenciaria plano de saúde familiar e que daria total apoio para que ela terminasse o curso de pedagogia através de ensino à distância, se fosse seu desejo. Beatriz começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de incredulidade e gratidão. Disse que não podia acreditar no que estava ouvindo, que parecia um sonho, que nunca havia imaginado que algo assim poderia acontecer com ela. Henrique explicou que não estava fazendo caridade, mas sim oferecendo uma oportunidade para alguém que havia demonstrado caráter, integridade e dedicação excepcionais. Disse que confiava nela mais do que em qualquer agência de empregos, porque havia visto como ela tratava Mateus com amor genuíno, como suportar adversidades sem perder a doçura, como mantivera sua dignidade mesmo sendo tratada com crueldade. Beatriz perguntou timidamente se poderia pensar na proposta, se poderia conversar com os filhos antes de dar uma resposta definitiva. Henrique disse que ela tinha todo o tempo que precisasse, mas que esperava sinceramente que aceitasse, porque acreditava que seria a melhor solução para todos. Explicou que Mateus já estava acostumado com ela, que confiava em seu julgamento e experiência, e que seria reconfortante saber que a casa estava sendo cuidada por alguém que realmente se importava. Disse também que seria importante para Mateus crescer em um ambiente onde pudesse aprender sobre valores verdadeiros, sobre como tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de sua origem ou posição social. Naquela mesma noite, Beatriz ligou para seus filhos e sua sogra em Minas Gerais, contando sobre a proposta incrível que havia recebido. Pedro e Ana ficaram eufóricos com a possibilidade de finalmente morar com a mãe, de estudar em uma escola boa, de ter uma vida melhor em São Paulo.
A sogra de Beatriz, Dona Rosa, uma senhora sábia de 70 anos, disse que aquilo era a mão de Deus trabalhando na vida da família, que era importante aceitar as bênçãos quando elas apareciam, mas também trabalhar duro para se mostrar digna das oportunidades recebidas. Na manhã seguinte, Beatriz procurou Henrique e aceitou a proposta com lágrimas nos olhos e gratidão no coração. Disse que trabalharia com dedicação total, que faria de tudo para mostrar que havia feito a escolha certa, que cuidaria da casa e de Mateus, como se fossem seus próprios tesouros. Henrique sorriu e disse que não tinha dúvidas sobre isso, que já havia visto o caráter dela sendo testado nas circunstâncias mais difíceis e que ela havia passado no teste com louvor. Os próximos 2 meses foram de transformação total na vida de Beatriz e na rotina da casa. Henrique ajudou com todos os detalhes para trazer Pedro e Ana para São Paulo, providenciou documentação, matrículas escolares e até mesmo roupas novas para que as crianças se sentissem confiantes no novo ambiente. Quando os filhos de Beatriz chegaram à mansão pela primeira vez, seus olhos brilharam de admiração e incredulidade. Pedro, o menino de 8 anos, ficou fascinado com a biblioteca que Henrique tinha em casa, com centenas de livros sobre os mais diversos assuntos. Ana, a menina de 5 anos, se apaixonou pelo jardim da casa, com suas flores coloridas e a pequena fonte que fazia um barulho relaxante. Henrique observava a interação entre Beatriz e seus filhos com uma mistura de alegria e saudade. Via como ela os abraçava, como se não acreditasse que finalmente estavam juntos novamente. Como eles se agarravam à mãe, como se temessem que ela desaparecesse novamente. Aquela cena tocou profundamente o coração de Henrique, lembrando-o da importância da família e fazendo-o pensar em Helena, em como ela teria ficado emocionada ao ver aquela reunião cheia de amor e esperança. Pedro rapidamente se adaptou à nova vida e surpreendeu a todos com sua inteligência e curiosidade. O menino fazia perguntas sobre tudo. Queria entender como funcionavam os negócios de Henrique. Demonstrava interesse genuíno pelos livros da biblioteca e já havia começado a ensinar algumas coisas que aprendia na escola nova para o pequeno Mateus, mesmo sabendo que o bebê ainda não podia entender. Ana, por sua vez, se tornou uma companheira constante de sua mãe, ajudando com pequenas tarefas domésticas e criando uma conexão especial com Mateus, cantando para ele as mesmas canções de ninar que Beatriz costumava cantar. A transformação na casa foi notável. Beatriz trouxe uma energia calorosa e familiar que havia faltado desde a morte de Helena. Ela organizou a rotina doméstica com eficiência impressionante, mas sem a frieza autoritária que Isabel havia imposto. Contratou 2 outras funcionárias para ajudar com a limpeza e a cozinha, mas as tratava como parte de uma família estendida, sempre com respeito e gentileza. A casa passou a ter um ambiente acolhedor, com cheiro de comida caseira, risadas de crianças e uma sensação de lar verdadeiro que Henrique não sentia há muito tempo. 3 meses depois da demissão de Isabel, Henrique recebeu uma ligação inesperada. Era de Dr. Marcos Almeida, um empresário do setor farmacêutico, que havia sido uma das referências de Isabel quando ela foi contratada. Dr. Marcos ligou para avisar Henrique sobre algo perturbador que havia descoberto. Isabel havia procurado emprego na casa dele novamente, alegando que havia sido demitida injustamente por Henrique, devido a diferenças pessoais. Durante a entrevista, Dr. Marcos decidiu investigar mais profundamente as circunstâncias da demissão e descobriu não apenas a verdade sobre o que havia acontecido, mas também detalhes sobre comportamentos similares que Isabel havia demonstrado em empregos anteriores. Dr. Marcos contou que havia conversado com outros empregadores de Isabel e descobriu um padrão perturbador. Em cada casa onde havia trabalhado, Isabel demonstrava uma tendência a criar hierarquias abusivas, tratando funcionários de posições inferiores com crueldade e desrespeito. Várias babás, cozinheiras e faxineiras haviam pedido demissão ou sido demitidas após conflitos com Isabel, mas ela sempre conseguia manipular a situação para que parecesse que o problema era com os outros funcionários, não com ela. Dr. Marcos disse que estava chocado por ter dado uma referência positiva para Isabel
sem conhecer completamente seu caráter, e que queria avisar Henrique para que soubesse que havia tomado a decisão correta. Henrique agradeceu a ligação e compartilhou com o Dr. Marcos como a situação havia se resolvido positivamente. Contou sobre Beatriz, sobre sua competência e caráter excepcional, sobre como a casa havia se transformado em um lar verdadeiro sob sua administração. Dr. Marcos ficou impressionado com a história e comentou sobre como às vezes Deus usa as situações mais difíceis para nos levar exatamente onde precisamos estar. Disse que Henrique havia tido sorte de descobrir a verdade sobre Isabel e ainda mais sorte de ter encontrado alguém como Beatriz para assumir a responsabilidade. Essa conversa fez Henrique refletir sobre os meses que haviam passado e sobre como sua vida havia mudado completamente. Mateus estava crescendo em um ambiente de amor genuíno, cercado por pessoas que realmente se importavam com ele. Pedro havia se tornado quase como um irmão mais velho para o bebê, sempre ajudando Beatriz com pequenas tarefas e mostrando uma maturidade impressionante para sua idade. Ana trazia alegria e leveza para a casa com sua personalidade doce e suas risadas constantes. E Beatriz havia se tornado muito mais do que uma funcionária. Ela era como uma família, alguém em quem Henrique podia confiar completamente e que compartilhava seus valores mais importantes. Um dia, cerca de 6 meses após os eventos que mudaram tudo, Henrique chegou em casa e encontrou uma cena que ficaria gravada em sua memória para sempre. Beatriz estava na sala de estar com Mateus no colo, enquanto Pedro lia um livro em voz alta e Ana desenhava no chão. Era uma cena de família perfeita, cheia de paz e harmonia. Mateus estava balbuciando alegremente, claramente confortável e feliz, e as crianças estavam totalmente à vontade em sua presença. Henrique parou na entrada da sala apenas observando, sentindo uma gratidão profunda por tudo o que havia acontecido. Foi nesse momento que Henrique percebeu algo que o emocionou profundamente. Mateus estava tentando dizer suas primeiras palavras, balbuciando sons que pareciam querer formar palavras específicas. Beatriz estava tentando encorajá-lo, repetindo "papai" lentamente, tentando ensinar a primeira palavra que todo pai espera ouvir. Mas quando Mateus finalmente conseguiu articular sons claros, a primeira palavra que saiu de sua boca foi Bia, o apelido carinhoso que Pedro e Ana usavam para chamar sua mãe. Beatriz ficou visivelmente emocionada, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto abraçava Mateus contra o peito. Henrique sentiu uma mistura de emoções. Por um lado, uma pontada de tristeza por não ter sido escolhido para a primeira palavra de seu filho. Por outro lado, uma alegria imensa ao perceber que Mateus se sentia tão amado e seguro com Beatriz, que a considerava parte fundamental de sua vida. Henrique entendeu naquele momento que não importava quem havia sido escolhido para a primeira palavra, o importante era que seu filho estava cercado de amor genuíno e estava crescendo em um ambiente onde se sentia verdadeiramente cuidado e protegido. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Henrique conversou com Beatriz sobre a primeira palavra de Mateus. Ela se desculpou, como se tivesse feito algo errado, dizendo que tentaria ensinar papai com mais dedicação. Henrique sorriu e disse que não havia nada pelo que se desculpar, que estava feliz porque Mateus havia escolhido alguém que ele amava para a sua primeira palavra. Disse que sabia que Beatriz cuidava de Mateus como se fosse seu próprio filho, e que isso era exatamente o que ele queria para seu bebê, alguém que o amasse incondicionalmente. A conversa se prolongou pela noite, e Henrique descobriu ainda mais sobre a personalidade e a sabedoria de Beatriz. Ela falou sobre seus sonhos para o futuro, sobre como queria terminar o curso de pedagogia, não apenas para realizar um sonho pessoal, mas também para poder contribuir ainda mais para a educação de Mateus, à medida que ele crescesse. Falou sobre seus planos para Pedro e Ana, sobre como queria dar a eles todas as oportunidades que ela não havia tido, mas sem nunca deixar que esquecessem de suas origens humildes e da importância de tratar todas as pessoas com dignidade e respeito. Henrique compartilhou com Beatriz seus próprios sonhos para Mateus, sobre como queria que o menino crescesse entendendo que privilégio vem com responsabilidade
que riqueza material só tem valor quando usada para ajudar outros, que o caráter de uma pessoa é muito mais importante do que sua conta bancária. Disse que queria que Mateus aprendesse sobre compaixão, sobre justiça, sobre a importância de defender os mais fracos e de nunca subestimar ninguém baseado em aparências ou posição social. Foi durante essa conversa que Henrique tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Disse a Beatriz que queria criar um fundo educacional para Pedro e Ana, que garantisse não apenas escola particular até o ensino médio, mas também universidade, cursos de especialização ou qualquer caminho educacional que eles escolhessem seguir. Explicou que não estava fazendo isso por caridade, mas por reconhecimento do valor que Beatriz havia trazido para a sua família, e porque acreditava que investir na educação das crianças era investir no futuro de todos. Beatriz ficou tão emocionada que não conseguiu falar por vários minutos. Quando finalmente conseguiu se expressar, disse que nunca poderia retribuir tamanha generosidade, que não sabia como agradecer por tudo que Henrique estava fazendo pela família dela. Henrique respondeu que ela já havia retribuído mais do que suficiente, trazendo amor, cuidado e estabilidade para a vida de Mateus, transformando uma casa vazia em um lar cheio de vida e alegria. Os meses seguintes trouxeram ainda mais mudanças positivas. Pedro se destacou na escola nova, demonstrando aptidão especial para matemática e ciências, mas também mostrando interesse crescente por literatura, influenciado pelos livros da biblioteca de Henrique. O menino começou a expressar o desejo de ser professor, como sempre havia sonhado, mas agora com uma perspectiva mais ampla sobre as possibilidades de carreira na educação. Ana floresceu na escola de artes, descobrindo talentos para pintura e música que surpreenderam a todos. Beatriz começou o curso de pedagogia à distância e rapidamente se destacou entre os alunos. Sua experiência prática com crianças, complementando perfeitamente o conhecimento teórico que estava adquirindo. Henrique frequentemente a encontrava estudando depois que as crianças dormiam, determinada a aproveitar ao máximo a oportunidade que havia recebido. Ele ofereceu ajuda sempre que possível, usando seus contatos no mundo empresarial para conseguir estágios e oportunidades de prática para Beatriz em escolas renomadas de São Paulo. A relação entre Henrique e Beatriz evoluiu naturalmente de empregador e funcionária para algo muito mais profundo e significativo. Eles se tornaram parceiros na criação de Mateus, compartilhando decisões sobre sua educação, saúde e desenvolvimento. Henrique valorizava enormemente as opiniões de Beatriz sobre a criação do filho, reconhecendo sua experiência natural com crianças e sua sabedoria prática sobre desenvolvimento infantil. 1 ano e meio após os eventos que mudaram tudo, Henrique organizou uma festa de aniversário de 2 anos para Mateus. Foi uma celebração simples, mas cheia de significado, com a presença de alguns amigos próximos de Henrique e as pessoas que realmente importavam na vida da família. Durante a festa, muitos convidados comentaram sobre como Mateus parecia uma criança excepcionalmente feliz e bem ajustada, sempre sorrindo, interagindo bem com adultos e crianças, demonstrando uma personalidade confiante e amorosa. Um dos convidados, Dr. Patrícia Silva, uma psicóloga infantil renomada e amiga de longa data de Henrique, fez um comentário que tocou profundamente seu coração. Ela disse que raramente havia visto uma criança tão pequena demonstrar tanta segurança emocional e confiança no mundo ao seu redor. Explicou que crianças que crescem em ambientes verdadeiramente amorosos e estáveis desenvolvem uma base emocional sólida que os beneficia pelo resto da vida, e que Mateus claramente estava recebendo exatamente o tipo de cuidado que precisava. Doutor, Patrícia também fez questão de elogiar Beatriz, dizendo que era evidente sua competência natural para cuidar de crianças e sua dedicação genuína ao bem-estar de Mateus. Comentou sobre como Pedro e Ana também pareciam crianças excepcionalmente bem educadas e felizes. E como era bonito ver uma família que havia se formado através de circunstâncias difíceis, mas que havia encontrado harmonia e amor verdadeiros. Durante a festa, Henrique observou Beatriz interagindo com os convidados e ficou impressionado com sua naturalidade e elegância.
Ela conversava com empresários, médicos e advogados com a mesma facilidade com que falava com as outras funcionárias, demonstrando uma inteligência social e emocional que confirmava ainda mais sua convicção de que havia feito a escolha certa. Beatriz havia crescido na posição, assumindo responsabilidades crescentes com competência e graça, provando que caráter e inteligência são muito mais importantes do que origem social ou formação formal. 2 anos completos após a demissão de Isabel, Henrique recebeu uma carta inesperada. Era de uma advogada representando Isabel, alegando que sua demissão havia sido injusta e exigindo uma compensação financeira significativa. A carta acusava Henrique de ter criado um ambiente de trabalho hostil, de ter demitido Isabel sem justa causa e de ter causado danos à sua reputação profissional. A advogada exigia o pagamento de R$100 mil como compensação, além de uma carta de recomendação positiva. Henrique levou a carta para seu próprio advogado, Dr. Fernando Castro, um especialista em direito trabalhista que havia representado sua empresa em diversas situações ao longo dos anos. Dr. Fernando analisou o caso e disse que as alegações de Isabel não tinham fundamento legal. Explicou que Henrique tinha todo o direito de demitir uma funcionária que estava criando um ambiente de trabalho tóxico e maltratando outros empregados, especialmente na presença de uma criança. Dr. Fernando sugeriu que eles respondessem à carta, documentando detalhadamente os eventos que levaram à demissão de Isabel, incluindo o testemunho de Beatriz sobre o tratamento cruel que havia sofrido. Também recomendou que entrassem em contato com outros ex-empregadores de Isabel para documentar o padrão de comportamento abusivo que ela havia demonstrado em empregos anteriores. A estratégia era mostrar que a demissão não apenas havia sido justificada, mas necessária para proteger outros funcionários e a criança sob os cuidados de Henrique. Henrique decidiu lutar contra as alegações de Isabel, não apenas para proteger sua própria reputação, mas também para garantir que ela não pudesse usar táticas similares para intimidar outros empregadores no futuro. Ele sabia que Isabel estava contando com o fato de que muitas pessoas preferem pagar quantias menores do que enfrentar processos legais demorados e caros. Mas Henrique tinha recursos e determinação para levar o caso até o fim. O processo legal durou 8 meses e trouxe à tona detalhes perturbadores sobre o histórico de Isabel. 3 ex-empregadores vieram testemunhar sobre comportamentos similares que ela havia demonstrado, incluindo casos de assédio moral contra funcionários de posições consideradas inferiores. Uma ex-babá que havia trabalhado na mesma casa que Isabel 2 anos antes relatou episódios de humilhação tão graves que havia precisado de acompanhamento psicológico após deixar o emprego. Beatriz, inicialmente relutante em se envolver no processo legal, decidiu testemunhar quando entendeu que sua experiência poderia ajudar a proteger outros funcionários domésticos de sofrerem o mesmo tipo de abuso. Seu testemunho foi calmo, detalhado e devastadoramente convincente. Ela relatou episódios específicos de crueldade, descreveu o impacto emocional que havia sofrido e explicou como apenas a necessidade desesperada de sustentar seus filhos havia impedido de desistir do emprego. O juiz que presidiu o caso, Dr. Roberto Mendes, ficou visivelmente impactado pelos testemunhos. Em sua decisão final, ele não apenas rejeitou completamente as alegações de Isabel, mas também determinou que ela pagasse as custas legais de Henrique e emitiu uma advertência formal sobre o uso do sistema judiciário para tentar extorquir dinheiro através de alegações infundadas. Dr. Mendes comentou em sua sentença sobre a importância de proteger trabalhadores domésticos de abuso e sobre como o comportamento de Isabel representava exatamente o tipo de conduta que a legislação trabalhista buscava combater. A vitória legal foi satisfatória, mas o que realmente importou para Henrique foi a validação de suas decisões e a proteção das pessoas que verdadeiramente mereciam seu apoio. O processo havia fortalecido ainda mais sua relação com Beatriz, que demonstrou coragem e integridade ao enfrentar a situação legal, apesar de seus medos e inseguranças. Henrique ficou ainda mais convencido de que havia encontrado não apenas uma funcionária excepcional,
mas uma pessoa de caráter extraordinário que merecia todo o apoio e reconhecimento que pudesse oferecer. Durante o período do processo legal, a vida na casa havia continuado florescendo. Mateus completou 3 anos e já falava frases completas, demonstrando uma personalidade alegre e curiosa. Ele tratava Pedro e Ana como irmãos verdadeiros, e eles correspondiam com amor e proteção genuínos. Beatriz havia terminado seu curso de pedagogia com as melhores notas da turma e já estava fazendo planos para uma especialização em educação infantil. Pedro, agora com 11 anos, havia se tornado um estudante exemplar e demonstrava interesse crescente por tecnologia e programação, inspirado por conversas com Henrique sobre o mundo dos negócios e inovação. Ana, com 8 anos, continuava se destacando nas artes, mas também mostrava aptidão para idiomas, já falando inglês básico e demonstrando interesse por francês. Ambas as crianças haviam se adaptado completamente à vida em São Paulo, mas nunca esqueceram suas origens humildes e sempre tratavam todas as pessoas com respeito e gentileza. A transformação na vida de Beatriz foi notável não apenas em termos financeiros, mas também em termos de confiança e realização pessoal. Ela havia crescido na posição de responsabilidade, assumindo não apenas a administração da casa, mas também se tornando uma conselheira de confiança para Henrique em assuntos relacionados à criação de Mateus. Sua opinião era valorizada e respeitada, e ela havia encontrado um equilíbrio perfeito entre profissionalismo e carinho maternal. Henrique frequentemente refletia sobre como sua vida havia mudado desde aquela tarde chuvosa, quando presenciou a crueldade de Isabel. Se não tivesse voltado para casa mais cedo naquele dia, se não tivesse decidido entrar pela cozinha, se tivesse escolhido ignorar o que estava acontecendo, sua vida e a vida de Mateus teriam sido completamente diferentes. Ele acreditava profundamente que aquilo havia sido mais do que coincidência, que havia sido a mão de Deus guiando os eventos para revelar a verdade e criar oportunidades para justiça e redenção. A história de Beatriz se tornou uma fonte de inspiração para muitas pessoas que conheciam a família. Amigos e colegas de Henrique frequentemente comentavam sobre a transformação que haviam presenciado, não apenas na administração da casa, mas na atmosfera geral de felicidade e harmonia que agora caracterizava a vida da família. Muitos expressaram admiração pela decisão de Henrique de promover Beatriz e apoiar sua educação e a de seus filhos, reconhecendo que poucos empregadores teriam demonstrado tanta visão e generosidade. 3 anos após os eventos iniciais, Henrique tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Beatriz. Ele ofereceu a ela uma sociedade em um novo projeto que estava desenvolvendo, uma escola particular com foco em educação inclusiva e valores humanos. A ideia era criar uma instituição que oferecesse educação de alta qualidade, mas que também ensinasse às crianças sobre compaixão, justiça social e a importância de tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de sua origem. Henrique explicou que queria que Beatriz fosse a diretora pedagógica da escola, usando sua formação recém-concluída em pedagogia e sua experiência prática com crianças para criar um ambiente educacional verdadeiramente especial. Ofereceu a ela 10% de participação nos lucros da escola, além de um salário competitivo e total autonomia para desenvolver o currículo e as políticas educacionais. A proposta representava não apenas um reconhecimento da competência de Beatriz, mas também uma oportunidade para ela realizar seu sonho de contribuir significativamente para a educação de crianças. Beatriz ficou inicialmente overwhelmed pela magnitude da proposta. A ideia de passar de babá para sócia de um empreendimento educacional em apenas 3 anos parecia quase impossível de acreditar. Henrique passou semanas conversando com ela sobre o projeto, explicando sua visão, discutindo detalhes práticos e assegurando que ela tinha toda a competência e experiência necessárias para assumir tal responsabilidade. Ele enfatizou que não estava oferecendo a posição por gratidão ou caridade, mas porque acreditava genuinamente que ela era a pessoa certa para o trabalho. A escola, batizada de Instituto Helena Monteiro em homenagem à falecida esposa de Henrique,
Foi inaugurada 2 anos depois com uma proposta educacional inovadora. Beatriz desenvolveu um currículo que combinava excelência acadêmica com educação emocional e social, criando programas que ensinavam as crianças sobre empatia, justiça, responsabilidade social e a importância de valorizar todas as pessoas. A escola rapidamente ganhou reconhecimento por sua abordagem única e pelos resultados excepcionais que produzia tanto em termos acadêmicos quanto de desenvolvimento de caráter. Pedro e Ana foram os primeiros alunos matriculados no Instituto Helena Monteiro e rapidamente se tornaram exemplos do tipo de educação que a escola oferecia. Pedro, agora com 14 anos, havia se tornado um jovem articulado e compassivo, mantendo suas aspirações de ser professor, mas agora com a perspectiva adicional de talvez trabalhar em educação especial ou programas para crianças carentes. Ana, com 11 anos, continuava se destacando nas artes, mas também demonstrava interesse por psicologia infantil, inspirada pelas conversas que ouvia entre sua mãe e Henrique sobre desenvolvimento emocional de crianças. Mateus, agora com 6 anos, estava matriculado na escola e se tornara uma criança excepcional em todos os aspectos. Era inteligente, compassivo, confiante, mas também humilde e respeitoso com todas as pessoas. Ele tratava Pedro e Ana como irmãos verdadeiros e eles correspondiam com amor protetor e orientação carinhosa. A dinâmica familiar havia evoluído naturalmente para algo único e especial. Uma família formada não por sangue, mas por amor, respeito mútuo e valores compartilhados. A história de transformação de Beatriz começou a se espalhar além do círculo imediato de conhecidos de Henrique. Revistas especializadas em educação escreveram artigos sobre o Instituto Helena Monteiro e sua diretora pedagógica, uma mulher que havia passado de babá para educadora respeitada em poucos anos. Beatriz foi convidada para palestras e conferências sobre educação, onde contava sua história não para se vitimizar, mas para inspirar outros a acreditar na possibilidade de transformação e crescimento. Em uma dessas palestras, Beatriz conheceu Maria Fernanda Oliveira, uma jornalista investigativa que estava escrevendo uma série de artigos sobre abuso e assédio moral no trabalho doméstico. Maria Fernanda ficou fascinada pela história de Beatriz e decidiu investigar mais profundamente não apenas sua transformação positiva, mas também o padrão de comportamento abusivo que Isabel havia demonstrado ao longo de sua carreira. A investigação de Maria Fernanda revelou que Isabel havia sido demitida ou havia causado a demissão de pelo menos 12 funcionários domésticos ao longo de 10 anos de carreira. Em cada caso, ela havia usado sua posição de autoridade para humilhar, intimidar e abusar psicologicamente de pessoas em posições consideradas inferiores. Muitas dessas pessoas eram mulheres trabalhadoras, mães de família, imigrantes ou pessoas de baixa renda que dependiam desesperadamente de seus empregos e não tinham recursos para se defender. O artigo de Maria Fernanda, publicado em uma revista nacional de grande circulação, teve impacto significativo na conscientização sobre abuso no trabalho doméstico. Usou a história de Beatriz como exemplo de resistência e superação, mas também destacou a importância de empregadores assumirem responsabilidade por criar ambientes de trabalho seguros e respeitosos. O artigo gerou discussões importantes sobre direitos trabalhistas, dignidade humana e a necessidade de proteger os mais vulneráveis no mercado de trabalho. Isabel, confrontada com a exposição pública de seu comportamento, tentou processar a revista por difamação, mas a quantidade de evidências e testemunhos contra ela era esmagadora. O processo foi rapidamente rejeitado e Isabel foi forçada a pagar as custas legais da revista. Mais importante, ela encontrou extrema dificuldade para conseguir novos empregos, pois sua reputação havia sido irreparavelmente danificada. A exposição pública serviu como um aviso para outros empregadores sobre os perigos de contratar pessoas sem verificar adequadamente não apenas suas qualificações técnicas, mas também seu caráter e tratamento de outros funcionários. 5 anos após os eventos que mudaram tudo,
Henrique organizou uma festa especial para comemorar o aniversário de 5 anos do Instituto Helena Monteiro. A escola havia se tornado uma das mais respeitadas de São Paulo, com uma lista de espera longa e reconhecimento nacional por sua abordagem inovadora à educação. Beatriz havia se estabelecido como uma educadora respeitada, frequentemente consultada por outras escolas e organizações sobre desenvolvimento de currículos e práticas educacionais inclusivas. Durante a festa, Henrique fez um discurso que emocionou a todos os presentes. Falou sobre como às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas das piores situações. Sobre como a crueldade de Isabel havia revelado o caráter excepcional de Beatriz. Sobre como uma tarde terrível havia se transformado no início de uma jornada extraordinária de crescimento e realização para toda a família. Disse que havia aprendido que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua formação acadêmica ou posição social, mas em seu caráter, compaixão e dedicação aos outros. Beatriz respondeu ao discurso de Henrique com lágrimas nos olhos e gratidão no coração. Disse que havia aprendido que Deus trabalha de formas misteriosas, que às vezes permite que passemos por provações para nos preparar para bênçãos maiores do que poderíamos imaginar. Falou sobre como a humilhação que havia sofrido a havia tornado mais forte e mais determinada, sobre como a generosidade de Henrique havia transformado não apenas sua vida, mas a vida de seus filhos e, através da escola, a vida de centenas de outras crianças. A história de Beatriz se tornou um testemunho poderoso sobre a importância de manter a fé mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sobre como a dignidade e a integridade sempre triunfam sobre a crueldade e a arrogância, sobre como Deus pode usar as situações mais dolorosas para revelar sua glória e criar oportunidades para a justiça e redenção. Sua transformação de babá humilhada para educadora respeitada e sócia de um empreendimento bem-sucedido inspirou milhares de pessoas que ouviram sua história através de palestras, artigos e documentários. Pedro, agora com 17 anos, havia se tornado um jovem excepcional, destacando-se tanto academicamente quanto em atividades de voluntariado. Ele havia decidido seguir o caminho da educação, como sempre sonhara, mas com foco em programas para jovens carentes. Seu objetivo era criar oportunidades educacionais para crianças que, como ele, vieram de origens humildes, mas tinham potencial para muito mais. Ana, com 14 anos, havia desenvolvido seus talentos artísticos e também demonstrava interesse por terapia através da arte, querendo usar sua criatividade para ajudar outras crianças a expressar suas emoções e superar traumas. Mateus, agora com 9 anos, havia se tornado uma criança extraordinária, demonstrando não apenas inteligência excepcional, mas também uma compaixão e maturidade emocional raras para sua idade. Ele entendia perfeitamente a história de sua família. Sabia como Beatriz havia se tornado parte integral de sua vida e tratava Pedro e Ana como irmãos verdadeiros. Mais importante, ele havia internalizado os valores de justiça, compaixão e respeito por todas as pessoas que haviam sido ensinados tanto por Henrique quanto por Beatriz. A dinâmica familiar havia evoluído para algo único e especial. Henrique havia encontrado não apenas uma funcionária excepcional, mas uma parceira na criação de Mateus e na construção de um legado educacional significativo. Beatriz havia encontrado não apenas um emprego, mas uma oportunidade de realizar seus sonhos mais ambiciosos e criar um futuro brilhante para seus filhos. As crianças haviam encontrado não apenas estabilidade financeira, mas também amor, orientação e oportunidades que jamais poderiam ter imaginado. A história deles se tornou um exemplo poderoso de como a verdadeira transformação acontece quando pessoas de caráter se encontram e decidem trabalhar juntas para algo maior do que eles mesmos. Demonstrou que privilégio vem com responsabilidade, que riqueza só tem valor quando usada para ajudar outros, que o caráter é mais importante do que credenciais, e que Deus trabalha através de pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Hoje, 10 anos após aquela tarde chuvosa que mudou tudo,
A família vive uma vida de realização e propósito. O Instituto Helena Monteiro educou milhares de crianças, muitas das quais vieram de origens humildes como Pedro e Ana, mas receberam oportunidades para desenvolver seu potencial completo. Beatriz se tornou uma das educadoras mais respeitadas do país, frequentemente convidada para consultorias e palestras internacionais. Pedro está na universidade estudando pedagogia, seguindo os passos de sua mãe. Ana está se preparando para cursos de arte e psicologia. Mateus continua crescendo como uma criança excepcional, cercado de amor e orientação. Henrique frequentemente reflete sobre como sua vida teria sido diferente se não tivesse presenciado a crueldade de Isabel naquela tarde. Se tivesse chegado em casa no horário habitual, se tivesse entrado pela porta principal, se tivesse escolhido ignorar os sinais de que algo estava errado, Beatriz provavelmente teria desistido do emprego eventualmente, incapaz de suportar mais humilhações. Mateus teria crescido sem o amor genuíno que recebeu. Pedro e Ana talvez nunca tivessem tido as oportunidades educacionais que transformaram suas vidas, e o Instituto Helena Monteiro jamais teria existido para impactar positivamente a vida de milhares de outras crianças. A história serve como um lembrete poderoso de que nossas ações têm consequências que se estendem muito além do que podemos imaginar. A decisão de Henrique de fazer justiça, de reconhecer o valor verdadeiro de Beatriz, de apoiar sua educação e crescimento profissional, criou ondas de transformação que continuam se espalhando até hoje. Demonstra que quando pessoas privilegiadas usam seus recursos e influência para levantar aqueles que foram injustamente derrubados, o resultado pode ser extraordinário para todos os envolvidos. A crueldade de Isabel, embora dolorosa e inaceitável, inadvertidamente revelou qualidades em Beatriz, que talvez nunca tivessem sido descobertas em circunstâncias normais. Sua resiliência, compaixão, inteligência e capacidade de manter a dignidade sob pressão extrema impressionaram profundamente Henrique e o convenceram de que ela merecia muito mais do que simplesmente um emprego como babá. A adversidade testou o caráter de Beatriz e provou que ela possuía qualidades excepcionais que mereciam reconhecimento e oportunidade. O Instituto Helena Monteiro continua crescendo e expandindo sua influência. Planos estão em andamento para abrir uma segunda unidade em uma área mais carente da cidade, oferecendo bolsas de estudo integrais para crianças de famílias de baixa renda. Beatriz está desenvolvendo um programa de formação para educadores que enfatiza não apenas competência técnica, mas também desenvolvimento de caráter e capacidade de reconhecer e nutrir o potencial em todas as crianças, independentemente de sua origem. A parceria entre Henrique e Beatriz evoluiu para algo único no mundo empresarial. Eles complementam perfeitamente as habilidades um do outro, com Henrique trazendo experiência em negócios e recursos financeiros, enquanto Beatriz contribui com expertise educacional e uma conexão profunda com os valores humanos que definem a missão da escola. Sua colaboração prova que as melhores parcerias são construídas sobre respeito mútuo, valores compartilhados e complementaridade de talentos. Pedro, agora estudando pedagogia na Universidade de São Paulo com uma bolsa de mérito acadêmico, frequentemente volta para casa nos fins de semana para ajudar no instituto. Ele desenvolveu um projeto especial de mentoria para crianças de origens similares à sua, ajudando-as a acreditar em seu potencial e a perseguir seus sonhos educacionais. Seu objetivo é eventualmente abrir escolas em cidades pequenas do interior, levando educação de qualidade para comunidades que raramente têm acesso a tais oportunidades. Ana está se preparando para ingressar em uma universidade de artes renomada, mas já demonstra interesse em combinar suas habilidades artísticas com educação especial. Ela desenvolveu um método único de usar arte e música para ajudar crianças com dificuldades de aprendizagem a expressarem-se e desenvolverem confiança. Seus trabalhos artísticos frequentemente retratam temas de superação, transformação e esperança, refletindo a jornada de sua própria família. Mateus, agora com 12 anos, surpreende a todos com sua maturidade e liderança natural. Ele é respeitado pelos colegas não por ser filho do fundador da escola,
mas por sua gentileza, inteligência e capacidade de incluir e apoiar outros estudantes. Frequentemente organiza atividades de caridade e projetos comunitários, demonstrando desde cedo o tipo de liderança baseada em valores que Henrique e Beatriz esperam que ele desenvolva. A influência da história de transformação de Beatriz se estendeu muito além de sua família imediata. Dezenas de outras famílias empregadoras entraram em contato com Henrique ao longo dos anos, pedindo conselhos sobre como criar ambientes de trabalho respeitosos e identificar funcionários com potencial para crescimento. Alguns seguiram o exemplo, oferecendo oportunidades educacionais e de desenvolvimento profissional para seus empregados domésticos, criando uma rede de transformação social positiva. O caso também influenciou mudanças legislativas relacionadas aos direitos dos trabalhadores domésticos. O artigo de Maria Fernanda e a exposição pública do comportamento abusivo de Isabel contribuíram para discussões importantes sobre proteção legal contra assédio moral no ambiente doméstico. Novos projetos de lei foram propostos para criar mecanismos de denúncia e proteção mais eficazes para trabalhadores domésticos, especialmente aqueles em situações vulneráveis. A história de Beatriz foi transformada em um livro escrito por Maria Fernanda, intitulado Dignidade Transformada: Como a Compaixão Pode Mudar Vidas. O livro se tornou um best-seller nacional, não apenas pela história inspiradora que conta, mas também pelo importante diálogo que promove sobre justiça social, oportunidades educacionais e a responsabilidade que pessoas privilegiadas têm de usar seus recursos para criar mudanças positivas na sociedade. Os lucros do livro foram doados integralmente para um fundo de bolsas de estudo, que Beatriz e Henrique estabeleceram para apoiar a educação de filhos de trabalhadores domésticos. O fundo já beneficiou mais de 200 famílias, oferecendo não apenas bolsas escolares, mas também apoio psicológico, orientação profissional e mentoria para ajudar estas crianças a realizar seu potencial completo. Muitos dos beneficiários do fundo seguiram caminhos acadêmicos e profissionais que transformaram não apenas suas vidas individuais, mas também as de suas famílias inteiras. A transformação de Beatriz também inspirou a criação de um programa de desenvolvimento profissional para trabalhadores domésticos oferecido pelo Instituto Helena Monteiro. O programa oferece cursos gratuitos de educação básica, capacitação profissional, desenvolvimento de habilidades de liderança e apoio para aqueles que desejam continuar seus estudos formais. Centenas de trabalhadores domésticos já se beneficiaram do programa, muitos conseguindo promoções significativas ou mudando completamente de carreira. Isabel, por outro lado, enfrentou as consequências de suas ações. Após a exposição pública de seu comportamento, ela foi forçada a deixar São Paulo e se mudar para uma cidade menor, onde eventualmente encontrou trabalho em uma posição administrativa de menor responsabilidade. Embora alguns possam ver isso como justiça, Henrique e Beatriz sempre expressaram esperança de que Isabel eventualmente encontre uma forma de se redimir e se tornar uma pessoa melhor, demonstrando a profundidade de sua compaixão e capacidade de perdão. A dinâmica familiar única que se desenvolveu entre Henrique, Beatriz, Mateus, Pedro e Ana provou que famílias verdadeiras são formadas por amor e valores compartilhados, não necessariamente por laços sanguíneos. Eles enfrentaram desafios juntos, celebraram sucessos uns dos outros e criaram tradições e memórias que os unirão para sempre. Durante feriados e ocasiões especiais, a casa é preenchida com risadas, conversas estimulantes e uma sensação palpável de gratidão por tudo que conquistaram juntos. Henrique frequentemente organiza reuniões familiares, onde todos compartilham reflexões sobre seus objetivos pessoais, desafios que enfrentam e formas como podem apoiar uns aos outros. Estas conversas se tornaram momentos preciosos de conexão e crescimento, onde cada membro da família se sente valorizado e ouvido. Mateus, mesmo sendo o mais novo, contribui com perspectivas surpreendentemente maduras, demonstrando como cresceu em um ambiente que valoriza tanto a inteligência emocional quanto a acadêmica. A história também demonstra o poder transformador da educação,
quando combinada com oportunidades reais. Beatriz não apenas recebeu apoio financeiro para completar seus estudos, mas também foi encorajada a aplicar seu conhecimento de formas criativas e significativas. O Instituto Helena Monteiro se tornou um laboratório onde ela pode experimentar com novas metodologias educacionais, desenvolver programas inovadores e ver diretamente o impacto de seu trabalho na vida das crianças. O sucesso do Instituto também validou a visão de Henrique de que negócios podem ser lucrativos, enquanto servem a propósitos sociais importantes. A escola não apenas se sustenta financeiramente, mas gera lucros que são reinvestidos em programas sociais e bolsas de estudo. Este modelo demonstra que é possível criar empresas que beneficiam todos os stakeholders, proprietários, funcionários, clientes e a sociedade em geral. A influência de Helena, mesmo após sua morte, continua sendo sentida através do instituto que carrega seu nome e dos valores que ela teria apoiado. Henrique frequentemente fala com Mateus sobre sua mãe, sobre como ela teria ficado orgulhosa da família que eles construíram e do impacto positivo que estão tendo na comunidade. Helena se torna assim não apenas uma memória querida, mas uma inspiração contínua para as decisões e ações da família. As crianças educadas no Instituto Helena Monteiro estão começando a formar a próxima geração de líderes conscientes socialmente. Muitos ex-alunos estão agora na universidade, mas mantêm contato com a escola e frequentemente voltam para compartilhar suas experiências e inspirar estudantes mais novos. Eles carregam consigo os valores de compaixão, justiça e responsabilidade social que aprenderam, espalhando estes princípios onde quer que vão. A história de transformação continua se desdobrando de formas inesperadas. Recentemente, Pedro foi aceito em um programa de intercâmbio educacional em Harvard, onde estudará métodos inovadores de educação para comunidades carentes. Ana foi selecionada para expor suas obras de arte em uma galeria renomada, com os lucros sendo doados para programas de arte e terapia para crianças traumatizadas. Mateus está desenvolvendo um projeto de robótica educacional que pretende levar para escolas públicas da periferia. Cada conquista individual contribui para o legado coletivo que a família está construindo. Eles entenderam que seus sucessos individuais são mais significativos quando contribuem para o bem maior, quando criam oportunidades para outros, quando demonstram que é possível ascender socialmente sem esquecer de onde se veio ou deixar de ajudar aqueles que ainda estão subindo. A parceria empresarial entre Henrique e Beatriz evoluiu para incluir outros projetos além do Instituto. Eles estão desenvolvendo um aplicativo educacional que democratiza acesso à educação de qualidade, uma editora que publica livros infantis com temas de diversidade e inclusão, e um programa de microcrédito para empoderar outros trabalhadores domésticos a iniciar seus próprios negócios. Cada projeto reflete seus valores compartilhados e seu comprometimento com a criação de oportunidades para outros. O relacionamento entre eles permanece estritamente profissional e familiar, baseado em respeito mútuo e admiração pelas qualidades de caráter que cada um demonstra. Henrique nunca perdeu de vista que Beatriz é uma parceira de negócios e figura maternal para Mateus, não um interesse romântico. Esta clareza de papéis contribuiu para a estabilidade e sucesso de sua colaboração, permitindo que se concentrem no que fazem melhor, sem complicações pessoais. A história deles se tornou um caso de estudo em escolas de negócios, demonstrando como liderança ética, investimento em pessoas e alinhamento de valores podem criar resultados extraordinários, tanto em termos de impacto social quanto de sucesso financeiro. Estudantes frequentemente visitam o Instituto para aprender sobre seu modelo de negócio único e conhecer pessoalmente os protagonistas desta transformação notável. Beatriz, agora reconhecida como uma das educadoras mais influentes do país, foi convidada para integrar o Conselho Nacional de Educação e frequentemente consulta o governo sobre políticas públicas educacionais. Sua perspectiva única, baseada em experiência tanto como educadora quanto como alguém que viveu na pobreza, traz insights valiosos para discussões sobre como tornar a educação de qualidade acessível para todos. O legado que estão construindo
transcende suas vidas individuais. As centenas de crianças educadas no Instituto Helena Monteiro levarão consigo os valores e conhecimentos adquiridos, multiplicando o impacto através de suas próprias vidas e carreiras. Os funcionários treinados nos programas de desenvolvimento profissional estão criando ambientes de trabalho mais respeitosos em outras casas. Os beneficiários das bolsas de estudo estão abrindo caminhos para suas famílias e comunidades. Esta história demonstra que transformação verdadeira acontece quando reconhecemos o valor inerente em cada pessoa, quando oferecemos oportunidades baseadas em potencial e caráter, rather than origem social, quando usamos nossos privilégios e recursos para elevar outros, em vez de apenas nos beneficiar. Prova que justiça não é apenas um conceito abstrato, mas algo que pode ser praticado através de ações concretas e decisões corajosas. A jornada de Beatriz de Babá, humilhada para educadora, respeitada e empresária bem-sucedida, inspira milhões de pessoas que enfrentam suas próprias adversidades. Sua história prova que não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, não importa quão cruéis sejam as pessoas que encontramos no caminho, sempre há esperança para aqueles que mantêm sua dignidade, trabalham com dedicação e nunca perdem a fé em um futuro melhor. Henrique encontrou muito mais do que uma funcionária confiável quando decidiu fazer justiça naquela tarde chuvosa. Ele encontrou uma parceira na missão de criar um mundo mais justo, uma colaboradora na educação de seu filho, uma inspiração para ser uma pessoa melhor e usar seus recursos de forma mais significativa. Sua decisão de promover Beatriz provou ser uma das melhores decisões de sua vida, beneficiando não apenas as pessoas diretamente envolvidas, mas também a sociedade como um todo. Esta história continua se escrevendo a cada dia, através das vidas transformadas no Instituto Helena Monteiro, através dos projetos sociais que desenvolvem, através do exemplo que oferecem de como pessoas de diferentes origens podem trabalhar juntas para criar algo maior do que qualquer uma poderia alcançar sozinha. É um testemunho do poder da compaixão, da importância da justiça e da verdade fundamental de que todos merecem dignidade, respeito e oportunidade de realizar seu potencial completo. E assim, o que começou como uma tarde terrível de humilhação e crueldade se transformou na fundação de uma história de esperança, transformação e impacto social duradouro. Prova que Deus verdadeiramente trabalha de formas misteriosas, usando até mesmo as situações mais dolorosas para revelar sua glória e criar oportunidades para justiça, redenção e amor triunfarem sobre ódio e preconceito. A história de Beatriz e Henrique continuará inspirando gerações futuras a acreditar na possibilidade de transformação e a trabalhar para criar um mundo onde todas as pessoas sejam valorizadas por quem realmente são por dentro. Se você está enfrentando momentos difíceis, se sente que perdeu a fé na humanidade, se acredita que pessoas boas não existem mais, lembre-se da história de Beatriz. Lembre-se de que a humildade verdadeira sempre triunfa sobre a arrogância, que a dignidade mantida sob pressão revela caráter verdadeiro, que Deus conhece nossos corações e sempre providencia uma forma de justiça prevalecer. Mantenha sua fé, trabalhe com dedicação, trate todos com respeito e confie que suas recompensas virão quando você menos esperar, muitas vezes de formas que você nunca poderia ter imaginado. Esta história nos ensina que não devemos nunca subestimar o poder de uma pessoa compassiva fazer a diferença na vida de outra, que pequenos atos de bondade podem ter consequências transformadoras que se estendem muito além do que podemos ver, e que quando usamos nossos privilégios para elevar outros, criamos um ciclo virtuoso de prosperidade e felicidade que beneficia toda a sociedade. Que todos nós possamos aprender com o exemplo de Henrique e Beatriz e fazer nossa parte para criar um mundo mais justo, compassivo e cheio de oportunidades para todos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber mais histórias inspiradoras como esta, que mostram como Deus trabalha através de pessoas comuns para realizar transformações extraordinárias. Compartilhe esta história com pessoas que precisam ouvir uma mensagem de esperança e fé
E lembre-se sempre de que não importa quão difícil seja a sua situação atual, sempre há possibilidade de transformação para aqueles que mantêm a fé e trabalham com integridade e dedicação.